Nosso Ichigo Ichi de hoje, ele está acontecendo porque uma amiga conversou comigo sobre o que eu tinha falado a respeito do vírus. E ela disse assim, tá muito técnico, Velze, você deveria falar um pouco mais espiritual sobre todo esse processo. E aí, então, inspirada e motivada por ela, nós estamos tendo esse Ichigo Ichi nesse momento, para falar de uma forma mais espiritual de como nós vamos lidar, né, com esse agente, com esse inimigo invisível. Porque, assim, primeiro, o corpo humano é uma máquina orgânica viva. Então, é uma máquina orgânica viva que foi programada para funcionar de acordo com alguns critérios. Então, tem que acompanhar esse raciocínio, tá? É bem simples, mas o resultado pode ser totalmente distinto se você não entender isso. Então, como é uma máquina orgânica viva, porque tem organismos, né, que são organismo orgânico é redundante, mas vamos lá. Então, tem substância, não, também substância não, tem alimentos orgânicos, tá? Vamos pegar orgânico. O que é orgânico? Tudo que vem de organismo. Mas porque vem de organismo não significa necessariamente que esteja vivo. Ele pode estar morto. E como ele contém muita energia, então ele ainda está em condições de consumo ou de uso. A partir do momento que a energia se esvai, então aquilo entra em processo de decomposição, que é a desmaterialização. Então, olha só que interessante. Tudo que existe é energia. Então, a energia, ela é a matéria-prima de tudo que existe, ela é o combustível de tudo que existe, e ela é a responsável pela manutenção da forma de tudo que existe no mundo da forma. A partir do momento que a energia vai, ou seja, ela abandona aquela forma também desaparece. Então, se você entendeu isso, então você vai entender por que o corpo humano, eu falei que é uma máquina orgânica viva. Porque além dele ser um organismo, ele está vivo. Tem vida dentro dele. Existe movimento de subida e descida. E isso é considerado vida. Então, tudo que sobe e desce, expande e contrai, ou seja, o pulsar, né? Tudo que está pulsando está vivo. Tudo que para de pulsar está morto. Como esta máquina, o corpo, é uma máquina orgânica viva, porque ela tem energia, ele é composto por milhões de unidades funcionais, que são as células. Essas unidades funcionais são vivas, então elas respiram, elas excretam, elas se alimentam, elas se reproduzem, elas se renovam, elas se adaptam à situação. E a forma como a unidade funcional responde, você tem a resposta de toda a unidade do corpo propriamente dito, que é composto por células, que é a unidade funcional. Então, muito bem. Acontece que para todo o corpo, dentro de toda a sua complexidade, funcionar na sua alta performance, ele tem que estar bem alimentado, com alimento adequado, porque você tem que entender que alimento é a forma de você repor ou jogar para dentro a matéria-prima para o corpo se reconstruir. Nada além disso. E você tem que saber quais são as matérias-primas que o corpo precisa que você reponha para ele se auto-reconstruir. Ninguém constrói um prédio com isopor.
mas muitas pessoas estão reconstruindo um corpo com isopor, porque estão dando alimentos que enganam o sistema, porque são alimentos prazerosos, mas passou da garganta, é vazio, não tem absolutamente nada, só agrada o paladar e o sensor da satisfação. Então, como um corpo pode se reconstruir se o alimento não é de boa qualidade, se a água não é de boa qualidade? Então, tá. Então, o corpo, para funcionar, ele tem que ter uma boa alimentação, uma boa hidratação, uma boa atividade física para manter a sua estrutura, a sua performance com firmeza, porque se você não dá uma atividade física adequada para toda essa complexidade, ela vai se descalibrando. Você veja que um automóvel ele precisa estar calibrado para funcionar direito. Você tem um automóvel, você cuida muito bem dele, do calibre dele, da qualidade do óleo e etc. Mas quando chega no seu corpo, que é o seu veículo mais íntimo de expressão nesse mundo, já não se tem tantos cuidados. Vai muito pelo que eu gosto e não pelo que é necessário. Então, aí já tem um divisor de águas, porque você tem que fazer o que é bom para o seu corpo, porque não necessariamente o que é bom para o seu corpo é o que você gosta. E o que isso tem a ver com o coronavírus? Tudo. Por quê? Porque se o seu corpo está perfeito, em alta performance, não há agente patogênico, não há antígeno que entre dentro do seu corpo e consiga sobreviver. Então, o que você precisa é ter força de dentro para fora. É você ter uma imunidade que proteja você dos micro-organismos que ameaçam e acometem a integridade da realidade do corpo. Para que isso aconteça, existe um fator fundamental e determinante em todo o processo, que é o sentimento, que está associado ao pensamento, à forma de pensar. Então, se você tem pensamento adequado, sentimento adequado para a realidade humana, o seu corpo vai funcionar bem e não vai ter afinidade com o que não está nesta nota. Vamos colocar nota musical, que seria a frequência. Então, tudo que não está nessa frequência não tem como criar afinidade. Por quê? Porque no mundo energético e espiritual, os afins se atraem, os semelhantes se atraem. No material, os opostos se atraem, mas no espiritual, no energético, os semelhantes, os que estão vibrando na mesma frequência, é que se atraem. Então, se você entende que o corpo físico ele vai estar em alta performance em função do que você sente e do que você pensa, e que o sentimento, pensamento maior, mais alta frequência é amor. Então, se você ama, você é feliz, você é realizado. É muito mais gratificante no sentido de trazer benefícios para você, se você amar, do que você ser amado. Porque, às vezes, as pessoas podem até amar você de verdade, mas isso não faz a menor diferença para a sua vida pessoal. Mas faz diferença para a vida da pessoa que te ama. Porque quando você está vibrando amor, essa vibração faz com que o seu corpo funcione em alta performance. Então, o segredo é amor. Mas amor não é um sentimento romântico. Amor ele tem que estar associado com energia e relacionado a uma ação. Tudo que você faz, se você colocar amor, você potencializa a ação e consegue um resultado muito maior com um menor esforço. Se você vai fazer a mesma ação
com energia, mas sem amor, por maior que seja a sua energia, vai ser uma força limitante. Diante de uma força associada com amor, perde. Eu faço esse teste e provo isso para os meus alunos, né? Quando eles estão num determinado nível de entendimento e sinceridade dentro do curso, então eu submeto eles a uma vivência e provo que a força dele em relação ao sentimento de amor é muito pequena. E quando eles fazem a mesma ação com amor, eles não só potencializam, como eles conseguem um resultado surpreendente. Então, o amor, somado à ação correta, resolve a questão, seja ela qual for. Por isso, uma mãe levanta um carro para tirar o seu filho que está embaixo, porque se ela não levanta esse carro, o filho morre. Então, esse amor, movido com a ação, somado à energia, faz com que uma mulher sem treino levante um carro. Esse é o I do Xin-Yi e do Yi-Chuan. É a mente que cria. Mas essa mente que cria é a mente que tem a ação, que é a intenção, somadas com a energia e amor. Então, se esse corpo está na sintonia certa, tudo está certo. E o inimigo invisível desaparece. O que está acontecendo na humanidade hoje é exatamente isso, o reflexo do conflito interno. As pessoas estão com muita raiva, as pessoas estão divididas em partidos, e com isso gera um conflito entre eles. Esse conflito faz com que haja uma separação, quando na verdade deveriam estar unidos, que é a harmonia. Os opostos, quando se unem, gera luz. Por isso a gente tem luz dentro da nossa realidade, porque é um polo positivo com um negativo. Em harmonia, gera luz. Se você entendeu isso, então você vai entender que nós vivemos uma realidade dual. Um vai gostar, o outro não vai gostar, mas o importante é criar uma harmonia e gerar força. Quando isso acontece, a própria luz que irradia, você pode colocar isso ao nível de fogo, né? O fogo que purifica, o fogo que consome o negativo e o fogo que purifica, tá? Isso é muito importante. Então você pode fazer essa alquimia fora e você pode fazer essa alquimia dentro de você. Porque você mora dentro deste corpo, mas você não é este corpo. Então você tem que se posicionar aqui dentro e colocar ordem, colocar as coisas nos seus devidos lugares. Porque o corpo, ele é a expressão da mente. Para concluir toda essa nossa jornada, então entenda isso. O corpo é a parte visível da mente. Se o corpo está errado, é porque a mente está errada. Se o corpo está torto, é porque a mente está torta. Mas você não é este corpo e você não é essa mente. Você é o observador passivo que percebe a realidade. Então, quando você vai fazer técnicas perfeitas, que posicionam o corpo na posição perfeita, a mente também tem que ficar perfeita. E aí você vê o quanto está errado pela dificuldade e o desconforto que você observa quando você pega o corpo e coloca ele dentro da postura certa. Quanto mais difícil for, mais você precisa fazer. E aí, mais importante ainda é você entender que se a mente está torta, a percepção está deformada. Se a mente está errada, a percepção é equivocada. Seja lá o que for que esteja chegando para você aí dentro através dos 5 sentidos. E se você não tem uma informação precisa do que está acontecendo, a sua ação não vai ser adequada.
E se a sua ação não vai ser adequada, vai acontecer isso, tá? Eu gosto daquele cara, mas caso com esse. E você fala, mas por que a minha mira era essa e eu acertei esse alvo? Entendeu? E é isso, tá? Flecha nunca erra o alvo. E o que mais? Quando você tem uma flecha, você tem 1 ponto para acertar e 1000 para errar. Então a gente tem que melhorar a pontaria, ok? Então, Matanê.